Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Como vocês devem saber, meu nome é Leandro Dyer. Estamos aqui em mais um em questão, que é o bate-papo do Jornal Anhanguera, uma edição aqui bastante especial também. Por quê? Porque estamos recebendo Silvinho Peccioli Filho. Silvinho Peccioli Filho, que é presidente municipal do PSD, um jovem vereador que foi eleito com mais de 1.000 votos na cidade, na verdade, o segundo vereador mais votado de Santana de Parnaíba. Então, nós estamos aqui, eu e Veridiano Peixoto, para trocar uma ideia, para bater aquele papo bem bacana, eu, Silvinho Peccioli, Veridiano Peixoto e vocês. Para isso, eu já agradeço a presença e a audiência de todos que estão aqui, também do Silvinho Peccioli, mas dou meu boa noite especial para ele, Veridiano Peixoto. Boa noite, Veri. Boa noite, Lê. Boa noite, Silvinho. Boa noite a todos aí, né? Novamente, acho que a galera tava com uma saudade aí intensa, né? Então, estamos aí. Temos o convidado hoje, um convidado mais que especial aí, porque agora é um vereador eleito de Santana de Parnaíba. Nós que realizamos uma cobertura das eleições, entrevistamos aí os pré-candidatos a prefeito, né? E agora nós estamos trazendo aí o primeiro, conversando aqui com a gente, o segundo mais votado dessas eleições, e a partir do dia 1º de janeiro vai estar assumindo aí a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Boa noite, Silvinho. Boa noite, Silvinho. Boa noite, Veri. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Anhanguera. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Primeira live aqui, oficialmente, como vereador eleito de Santana de Parnaíba, o segundo mais votado, como vocês bem disseram. Vereador mais votado, né? No caso, a primeira foi uma vereadora. E gostaria de parabenizá-los pela iniciativa e a todos aqueles que estão também acompanhando. Meu muito obrigado pela oportunidade. E estamos aí, à disposição para responder absolutamente tudo, transparência em primeiro lugar, como eu sempre defendi, e é isso. Veri, como a gente sempre começa, eu vou começar dando os números da Covid, porque são números realmente impressionantes que a gente estava fazendo aqui, eu estava vendo aqui. Então, eu vou passar os números, que são os números do boletim de hoje, 23 de novembro. Casos suspeitos. 18.768 casos suspeitos. Casos confirmados, 4.125. Felizmente, nós não temos nenhum óbito desde o último registro, mas ficamos nos tristes números dos 111 óbitos. Só para vocês terem uma ideia, do dia 19 até o dia 23, nós tivemos 725 casos suspeitos a mais. Então, vocês contam aí do dia 19, né? Na verdade, a gente vai contar 20, 21, 22, 23, 4 dias, e um aumento de 116 casos confirmados do dia, olha só, do dia 19 para o dia 23. Preocupante, Veridiano Peixoto? Eu acredito que a preocupação está se tornando uma normalidade, né? Porque realmente os números estão subindo. A minha grande preocupação, não só em Santana de Parnaíba, mas em todas as cidades aí da região, é se dispõe de infraestrutura. Muitas cidades aí anunciaram que desativaram o hospital de campanha. Lá em Osasco mesmo, o Rogério Lins desativou o maior centro de tratamento do coronavírus para reinaugurar um posto de saúde, um pronto-socorro. E os números de Osasco aí estão oscilando praticamente de 70% a 80%, chegando a quase 75% de ocupações de UTIs. Então, a preocupação agora é o seguinte, de que maneira que vai se portar isso? Com exceção de Santana de Parnaíba, onde o prefeito não foi reeleito, mas o seu candidato sim, as outras cidades estão com processo de continuidade, né? Então, não tem que... A expectativa é só realmente se vão se portar da maneira que se deve. Os números estão aumentando, me parece que eles estavam represados aí durante alguns dias e houve esse rompimento, mas enfim, sempre está se tornando aí infelizmente uma normalidade trazer esses números altos. E Santana de Parnaíba também a preocupação é quanto à infraestrutura. Tá? Então, alguma coisa, Silvinho? O que você acha disso tudo? O que você acha? Isso aí que eu ia falar agora. Olha, a gente está ouvindo bastante falar sobre essa segunda onda. A gente teve bastante
muito menos do que qualquer outra eleição, mas teve movimento político, teve movimentação política de rua. Inclusive, eu fui criticado quando houve comício, quando houve reuniões, etc. E todas as pessoas respondiam que a crítica era válida, entendia, mas a gente precisava dar continuidade ao processo eleitoral, aquilo não era somente eu, tem todo um grupo por trás disso. Te fazia o máximo possível de precauções, certo? Colocava álcool gel na entrada, obrigava ao uso de máscara. Sempre uma enfermeira, por exemplo, na minha casa, quando teve a nossa reunião para medir a temperatura das pessoas, mas a gente sabe que realmente é alarmante, a gente precisa ficar esperto. Eu, inclusive, eu tive Covid, né? A gente não abriu isso quando aconteceu, não foi durante a eleição, foi longe, foi um outro momento, mas fiquei ruim, a doença é grave, ela é séria sim, então, gente, não vai nessa de balela, é gripezinha, que não é. Realmente é muito sério o negócio. E, gente, se cuida na medida do possível, utilize máscara sempre, é isso. Não, acho que assim, a vida continua, mas a gente tem que se cuidar sim. Eu sempre falo, Silvinho, que a gente também tem que. Não pode demonizar a política com tudo. Todo mundo fala, acabou a eleição, a Covid apareceu. Meu, existiu uma galera que voltou a frequentar bares, existiu uma galera que voltou a não se precaver, praia, essas coisas. A gente viu isso aí no noticiário. Claro que a campanha política, todo esse processo de campanha política também tem sua meia-culpa. A gente não está aqui tirando, né, o nosso da reta, mas o problema, quando o nosso, eu falo politicamente, para defender a política. Mas existe um outro montante, a gente via aí cenas de baile funk, de pancadão, de aglomeração, essas coisas todas. Então, a coisa não foi só a política, na verdade, existe todo um outro aí para você, toda uma outra estrutura que pode ter levado esse aumento da onda aí. Sim. A segunda onda, não sei se terminou a primeira, se é a segunda, mas o importante é como você falou, levar a doença a sério, é preocupante, toma cuidado. Novo normal, não gosto muito disso, mas um novo normal, uso de máscara. Hoje eu tive que acompanhar meu pai até a cidade de Osasco, na verdade, numa agência bancária lá, todo mundo de máscara, agência bancária, todo mundo de máscara. E hoje, olha que a gente passou num hipermercado, num grande hipermercado aí, não aquele lá, outro, aí, e faz referência à cidade do Rio de Janeiro, um ponto turístico, e foi a primeira vez, Veri, que eu vi todo mundo de máscara. Não tinha ninguém sem máscara dentro do mercado. Ninguém, mas a realidade, a Covid, ela não tem cura, né, cara? A questão viral aí, sim, ela não tem cura, é a prevenção, por isso que, mas tá acontecendo lá na Ásia e parece que na Ásia não morre ninguém, não, porque já há uma cultura do uso de máscaras aí há décadas. Mas enfim, vamos torcer. Vacina aí, né? E é isso. Tá chegando aí. Só finalizando, a minha campanha já foi uma das mais virtuais de toda a cidade, né? Nesse caso, e ainda assim eu comentei sobre aquilo que ocorreu aqui, mas de toda forma eu utilizo as redes sociais e acho que isso foi muito maior do que em qualquer outra eleição que já teve, né? Ela foi tomada pelas redes sociais, mas isso a tendência é cada vez aumentar. Bora lá. É a questão amenizar os danos, né? A resolução ainda estamos aí. Vamos lá, nós gostamos de números, nós discutimos números, nós externamos números, né? Então, eu fiz aqui um breve levantamento aqui da sua vitória, né? O segundo mais votado, com percentual de 2,89%, tá? E 1.873 votos. Se eu tiver errado em alguma situação aí, você me corrige. Você será, a partir do dia 1º de janeiro, o terceiro Peccioli a assumir a Câmara Municipal, correto? Terceiro Silvio Peccioli. Terceiro Silvio Peccioli, correto? Correto. Isso. Seu avô, Silvio Peccioli Júnior, foi eleito em 1973, presidiu a Câmara Municipal de 73 a 74, e ele foi reeleito em 76 com percentual maior que o teu, tá? Você sabe disso? Não sabia, não. Opa, então, o avô teve um percentual... Então, seu avô teve um percentual em 76, ele, apesar de não ter sido mais votado, ele foi terceiro na reeleição. Tá? Ele teve um percentual de 6,22%. Caramba.
Opa! Presidiu a Câmara de 77 a 78. Mas por que esses números? Porque em 92, quando seu pai foi eleito, ele foi o quarto mais votado, com um percentual de 2,17%. Tá? Então você é o segundo aí na escadinha do Silvio Specioles, você é o segundo, o seu avô. É uma marca aqui de 6,22, hein? Eu acho difícil. É bruto. Tá? Então, e aí... Oi. E não foi prefeito por muito pouco. Meu avô. Então, e aí é interessante, por que isso, Silvinho? A gente traz à tona porque você já vem fazendo um trabalho de pré-campanha, que nós já até havíamos conversado anteriormente, né? A questão da pré-campanha, e aí você já entrou conhecido nessa campanha eleitoral, certo? Assim, você já entrou conhecido, só faltava a questão do número. Esses 1.873 votos, eles eram esperados? Te surpreendeu? Você imaginava que poderia obter mais? Ou você achava que está dentro da média? Ou que, enfim, como que você faz a leitura desses números aí de 1.873 pessoas que votaram em você em Santana de Parnaíba? Veri, excelente pergunta, porque o que eu mais escutava realmente antes das eleições eram pessoas fazendo projeções de quantos votos eu teria. Eu já escutei poucos, já escutei bastante, já escutei muito mais, já escutei bem menos também do que foi a realidade. E a todo momento eu dava a mesma resposta para quem me perguntava. Eu não sei. Eu tinha uma certa tranquilidade de dizer esse eu não sei, porque realmente ninguém sabe a votação que vai ter, a não ser que tenha alguma maracutaia, que eu trabalhei. Eu fiz tudo aquilo que estava no meu alcance, tudo aquilo que eu concordava em fazer como político, né, como um postulante à vaga na Câmara Municipal, que era a minha atuação, aquilo que eu digo de vereador de todos os bairros. Eu não tenho reduto eleitoral, é óbvio, posso até conversar com vocês aqui sobre de onde vieram majoritariamente os votos, mas eu não tenho um reduto específico. A minha atuação sendo majoritariamente realmente nas redes sociais, como foi, eu acabei sendo conhecido em toda a cidade. Nesse papo aí que a gente teve ali, eu comentei para vocês até do Parque Santana, Isaura, que eu tive uma votação expressiva, e estive poucas vezes lá no bairro. Então, não acho que tive mais, também não tive menos de votos do que eu esperava. Realmente foi uma votação expressiva, extremamente alta, e que fiquei feliz com ela. Então, vou representar com muita honra esses 1.873 votos, mas mais do que isso, representar todos os 62 mil e alguma coisa votos válidos e todos os demais, que não foram para mim também, porque, como eu disse, como eu sempre digo, vereador da cidade toda, seja pela questão de bairros, seja pela questão de quem elege. E eu pretendo... Bom, deu uma sumidinha no som, mas já voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Passou uma microfonia. Uma pequena microfonia. Silvinho, durante a sua campanha, você falou muito dos privilégios que alguns chamam de direitos que tem dentro da Câmara Municipal, como o uso do carro, que nós já fizemos uma reportagem sobre o excesso de quilometragem, os assessores, a assessoria da Câmara, que hoje eu acho que ainda continuam em 3, sendo um chefe de gabinete mais 2 assessores, e também o motorista, fora motorista, né? Como que fica com o Silvinho Filho assumindo mesmo a Câmara Municipal, um lugar, né, se transformando num nobre edil, esses privilégios que alguns podem falar que é direito e você fala que é privilégio? Bom, o que eu considero privilégio político é aquilo que não é necessário para o exercício da atividade parlamentar. Ou seja, o vereador, em tese um político, tem um salário, vamos falar aqui no senso comum, no dever ser das coisas, sem falar se ele é um bom político ou se ele é um mau político. O político é aquele que ajuda a reger a sociedade para um caminho que ela está indo. Então, assim, um político deve ter um salário? Ok, dá para a gente entender. Um político tem que ter assessores? Ok, dependendo do número, a gente entende que precisa ter, por você não estar conseguindo responder todas as pessoas. Eu mesmo sei, pela internet, eu não consigo falar com todo mundo. Imagina fazer o atendimento presencial e virtual. Então, ok, assessores, 2 assessores, que na verdade são 2 na Câmara, viu, Leandro? São só 2. São 2? Que na nossa época era 3, né, Veri? Eram 2, mas... motorista, né? O terceiro seria... tá. Né? Que aí a gente já começa a entrar. Por que o vereador precisa de um motorista? A gente já não tem aplicativos hoje. O salário de um vereador é R$ 12.500 aproximadamente. Será que já não dá para bancar um carro, ou Uber, ou táxi? Não sei se
enfim, o que você quiser bancar, você pode fazer com essa quantia também tranquilamente. E a questão da gasolina, né? Partindo do mesmo princípio, o vereador, o carro particular e a gasolina. A mesma questão que eu estava falando de você ter a condição de ter um carro ou de utilizar um aplicativo, é de você ter o carro, de você ter um motorista particular, de você utilizar a gasolina. Tudo isso, lembrando que é pago com dinheiro público. E dinheiro público é nosso dinheiro, né? As pessoas precisam entender que o dinheiro, quando a gente fala de prefeitura, é o dinheiro deles, de Câmara Municipal também. Então, só para finalizar, abrir a mão do carro particular, do motorista particular e da gasolina. Essas 3 coisas estão suspensas nesse momento, até onde eu sei, por conta de decisão da Justiça, mas, como vocês sabem, né, a gente devem dar um jeito de retomar esse contrato futuramente, se não esse, um outro, e da mesma forma abrirei mão de carro e de motorista daquilo que eu não entendo como necessário para o desenvolvimento da atividade parlamentar. Legal. Veri? Tá, deixa eu te perguntar. É o seguinte, há candidatos que se preparam para ganhar a eleição. Tá? E há aqueles candidatos que vai além, que eles se preparam para ganhar a eleição, se estiver disputando para o executivo ou para o legislativo, eles também se preparam. Antes mesmo das urnas consolidarem aí consolidar a tua vitória, você já, mesmo sendo novo dentro do cenário político de Santana de Parnaíba, você já tem um histórico de estudo político, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco aí, pelo menos o quanto o Renova BR, né, que foi a escola de formação aí política que você fez antes do ingresso aí nas eleições, e porque eu acredito que isso está muito ligado ao seu pensamento e à sua possível atitude como parlamentar. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Claro. Bom, eu sou advogado, né? Minha profissão é essa, para quem não sabe, apesar da cara de bem novo, eu sou advogado já tem alguns anos, tenho um escritório próprio, tá ali na verdade, a minha vida, minha atividade, minha vida financeira. E o direito teve um pouco ligado com a política, sim, porque eu sempre gostei de política desde pequeno, sempre acompanhei meu pai, eu falo isso sempre. Vi a necessidade do surgimento de uma política diferente, que é uma nova visão de mundo, que é o que eu também falo bastante. E aí apareceu o Renova. O Renova, na verdade, já teve uma atuação em 2018, elegeu parlamentares aí conhecidos como Vinícius Poit, a Tabata Amaral, de diferentes ideologias, mas pessoas que entendem bastante sobre política pública e que, enfim, cada um ali com o seu viés ideológico faz a sua atuação falando com dados e evidências, na maioria das vezes, que é o que a gente espera, na verdade, de um parlamentar, de um político brasileiro. Eu fui aprovado dentro de 31 mil pessoas no processo seletivo do Renova BR, que é uma escola aí de democracia, escola política, como eles se denominam, que ensina nada mais do que dados e evidências, né, políticas públicas que deram certo, para a gente não ficar no achismo, eu acho que isso aqui vai dar certo, acho que aquilo não, é o que já deu certo no mundo inteiro. Então eu tive aulas desde urbanismo, meio ambiente, mobilidade urbana, de absolutamente tudo aí durante meses, e aula presencial, aula online. E inclusive vou continuar agora, dia 27 eu já tenho curso, e no ano que vem, inclusive, curso do próprio INSPER, né, um instituto dos mais caros aí de educação. Tudo isso, o Renova BR está colocando político para estudar, porque realmente a política é uma coisa que acredito que é vocação, mas dentro dela tem vários setores onde você precisa conhecer se você quiser influenciar ou realmente ter uma atividade que cria algum impacto, né, dentro daquele setor. Então, o Renova BR é isso. E, além do Renova BR, eu já vou pretendo iniciar esse ano meu mestrado em Direito Político e Econômico, né, no Mackenzie, que é a minha faculdade, onde eu sou formado, sou bacharel. E estou só aguardando aqui a definição de data, assim, nesse início, acho que vai ser provavelmente no meio do ano, mas é para continuar oferecendo mais e mais, cada vez mais como político. Tá. Só complementando aí a pergunta, um dos trechos que o Renova ele diz é o seguinte: para renovar a democracia brasileira. Tá? Então ele fala assim de uma situação macro. Você, como vereador eleito, como renovar essa democracia dentro de Santana de Parnaíba? Olha, Veri, eu acho que a renovação não está na idade. Acho que a renovação está em compreender que a ética e a moral são construções constantes e que os políticos precisam ir se adaptando àquilo que o povo almeja, aquilo que a população, que o interesse público busca, e eu acho que essa é a verdadeira renovação. Então, por exemplo,
De que adianta você ser candidato a vereador, a prefeito, se você é a favor de todas aquelas práticas que já são condenadas atualmente pela população? Então, a renovação é nada mais do que acompanhar o interesse público, acompanhar as novas demandas da sociedade e ir se adaptando, né? Mas de acordo com aquilo que você acredita, não mudar, obviamente, somente por conveniência, mas mudar realmente porque você acredita. Como eu sempre digo, eu cresci vendo uma política aqui em Santana de Parnaíba muito efetiva e que funcionou muito para a cidade, mas também vi a necessidade do surgimento de algo novo, de uma visão política nova. E, inclusive, o motivo pelo qual eu desde já digo que eu sou oposição ao governo que vai entrar, mesmo sendo de uma nova pessoa, mas a gente sabe que é um grupo político. Bom, deixa eu aproveitar essa vírgula. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a audiência de vocês aí. Nós estamos aí, eu acho que com a segunda ou a terceira maior audiência. Muito obrigado pela audiência e pela paciência de todos vocês. Obrigado mesmo. Vai ficar muito difícil eu dar boa noite para todo mundo aqui que está comentando. Vai ficar quase impossível, na verdade. Então, eu vou citar alguns nomes aqui, vocês me perdoem. Vão ser nomes aleatórios. Tá vazando o som dele. Eu já desliguei, porque eu tenho curiosidade de ver essas coisas no Facebook. Eu não consigo ver. Então, eu pareço uma criança. Agora eu estou vendo. É isso. Deixa eu dar boa noite aqui para o Tiago Faria, para o César Amauri, Adriana Atalaia, Marisete Silva, Bruno Maciel, Nilce Oliveira, Renato Bezerra, Aguinaldo Moreno, Edson Nascimento, João Carlos Sil, Henrique Gonzaga, Adriana já falei, né? Roberto Marques, Lorena Araújo, que está sempre com a gente aqui, muito obrigado, Adriana Lima, Cíntia Sampaio, Marlene Aparecida, Rosana Cardoso, boa noite, Raquel Toian, boa noite, Neia Torres, Kátia Rodrigues, Silvia Pecioli, a titia, boa noite. Adri Coniglian, mamãe, boa noite, tudo bem? Elisângela Gilles, Di Brandão, boa noite, Giovana Cunha, Beivete Branco, boa noite, muito obrigado. Marlene Aparecida, Bruninho Oliveira, boa noite. Marcinha Souza, boa noite. Lana Zast, boa noite também. Zats. Jairão, boa noite. Juliana Walker, boa noite, Ju. E Adolfo Vieira, boa noite, Adolfão. Bruna Santiago ADI, boa noite. E por aí a gente vai. Bartira Soares, boa noite a todos, muito boa noite. Boa noite mesmo. Tiago Marcelino, Veri, que está sempre com a gente aqui, boa noite também. Clotilde Dyer, boa noite, titia. Luciana Betarelli, boa noite. E assim a gente vai. Silvinho, você acabou de dizer que você será aí uma oposição. Inclusive, eu li em algum lugar, acho que na sua rede social mesmo, ou no Quintou que eu assisto, né, que você será uma oposição técnica. Perfeito. Explica um pouco para a gente isso. Leandro, partindo do pressuposto de que a gente tem um novo mandato, uma nova gestão, é estranho você falar que você é oposição sem sequer ter entrado. Estranho não é. A gente, de um aspecto político pragmático, a gente já sabe tudo como funcionam as coisas. Mas eu queria, por exemplo, nós temos um prefeito eleito, Marcos Tonho, o qual eu não conheço pessoalmente, não tive contato com ele ainda, até por uma diplomacia, estaria disposto a conversar como vereador eleito, com prefeito eleito, para entender um pouco de quem é o Marcos Tonho, na verdade, entender se o Tonho será um subordinado do ex-prefeito Elvis César, se o Tonho será uma pessoa autônoma na prefeitura, mas infelizmente ainda não tive esse convite, ainda não consegui conhecer dessa forma. E não é cutucada, não. A ideia é ser uma oposição técnica, porque é uma oposição construtiva. Tem muita gente que espera que eu vou chegar com os dois pés na porta. Eu vou, mas não de maneira grosseira. Não é com gritaria, não é, enfim, é através de procedimentos técnicos, de requerimentos, de indicações, de pontuações daquilo que está acontecendo politicamente, daquilo que pode e que deve acontecer, daquilo que não deve também. Então, essa seria a oposição técnica. É claro, eu não tenho sangue de barata. Então, da minha parte, sempre haverá respeito. Mas eu adoto muito a política do espelho. Seja respeitoso comigo, gentil comigo, e eu serei de volta. Serei com você. Trato todo mundo assim e pretendo tratar sempre. Foi a forma como eu fui educado.
Mas no tocante à oposição técnica, será justamente baseado em dados e evidências, que foi muito que eu estudei no Renova BR. E não bater em pessoas simplesmente porque eu não gosto. Ah, você não gosta do Elvis. Ah, você não gosta do Tonho. Eu sequer conheço essas pessoas pessoalmente, para ser bem sincero. É claro, existe uma disputa política acirrada e tal, mas eu quero afastar essa questão de lance familiar nesse ponto. Quero realmente ser uma pessoa técnica e brigar pela cidade. Então, como eu disse, estou disposto ao diálogo, acho que o mais importante na política é isso, mas vou sempre ser firme no ponto técnico daquilo que eu acho certo e daquilo que eu acho errado. Beleza? Tá, deixa eu te perguntar. A gente sabe, né, pela própria composição da Câmara Municipal, eu acredito que, com exceção do seu nome e do Aguinaldo Moreno, são 15 vereadores, alinhados ao governo. A gente já discutiu muito essa questão de... Pode ter o Ângelo PTB. Tem o Ângelo e o Ronaldinho, que eu não vai ficar, né, nessa situação. Sim, mas vamos falar prontamente o partido, no caso o PSD, que veio com uma proposta de oposição durante a campanha, é uma oposição pelos nomes que compõem o partido e pelos nomes agora que estão na Câmara Municipal, tá? Então nós já sabemos, você vai ter uma Câmara hostil, independente de uma questão técnica ou política, né? Talvez pelo seu nome, talvez pela sua votação, talvez pelo seu discurso. E aí também se discute essa questão da autonomia do prefeito, do Poder Executivo, que até agora também nós não temos essa resposta. Se ela vai dar... Então, no caso, né, pelo conhecimento que você já tem, como lidar com essa questão, né, de enfrentar uma Câmara, que talvez vai ser hostil a você, e ao mesmo tempo apresentar essas propostas? De repente, não ficar apenas se defendendo de uma certa hostilidade que possa ocorrer e, ao mesmo tempo, mostrar as suas propostas e uma alternativa de legislador dentro de Santana de Parnaíba. Tá. Bom, como eu disse, Veri, realmente a conduta do espelho, né, refletindo aquilo que acontece. Se forem respeitosos comigo, serei com todos aqueles que forem. Eu estive, para falar que eu não tive em contato com ninguém, em contato já com o presidente da Câmara atual, inclusive para tratar de questões como vereador eleito, na necessidade que nós temos. Eu fui muito claro com ele em relação a isso, de que da minha parte não haveria farra, vamos utilizar essa palavra, seria realmente uma questão que eu tentaria levar de forma educada e com respeito a todos, que é o que eu prezo. Mas caso questões diversas acontecessem, que eu estaria disposto a realizar aquilo que fosse necessário para que o interesse público ficasse em primeiro lugar e para que a oposição fosse ouvida em Santana de Parnaíba, né? Para a gente saber que, de fato, nesse momento, existe oposição na cidade. Nós temos um prefeito eleito com aproximadamente 50% dos votos, o que significa que metade da população da cidade não concordou com a atual gestão, não quis ela nesse momento, certo? E a oposição justamente faz esse papel. Mas a questão de oposição técnica é porque a gente ouve muito falar em oposição, que fica fazendo obstrução, que fica só atrapalhando, que fica criticando. Não é essa a intenção. Se vier projeto bom, se vier projeto favorável para o interesse público, para o município, seja ele de quem for, vereador da situação, do executivo, e eu assim entender, votarei a favor e justificarei. Se vier projeto que eu entendo negativo, eu vou votar contra e também vou justificar. Então, assim, hostilidade, essa palavra que é forte, da minha parte não vai ter. Espero que não tenha dos demais. Pretendo separar o político do pessoal. São duas discussões distintas. E tenho respeito inicialmente ali pela Câmara e pretendo tocar realmente dessa forma diplomática. Lê? Deixa eu aproveitar essa vírgula e continuar aqui, só para o Márcio Barleta, boa noite, Vanessa Merline, boa noite, Isabela Cristine, boa noite, Ana Campos Rabelo, boa noite, Bruno Maciel, boa noite, Magno Mori, Jonathan Gomes, Edson Nascimento Zanetti, muito boa noite, Carlinhos Tchola, muito boa noite. A Juliana Walker disse aqui, já teve 5 assessores por vereador na Câmara Municipal. Muito obrigado pela lembrança. Luciano Cirino, boa noite. Wendel Renato, boa noite. Rosa X Silvio, boa noite também. Eduardo Paes, Sandro Fortuna, muito boa noite. Boa noite para todo mundo. Kátia Silva, muito obrigado aí pela audiência e também pela paciência, né? Eu só quero lembrar que
o Em Questão desta noite, como os demais anteriores, tem o apoio da Acesso à Saúde, que fica aqui no Largo São Bento, ao lado do Bradesco, que é uma clínica de exames e uma clínica com preços populares, o melhor custo-benefício da região, e também o apoio da Carinhos Pet. Só eu que bebo aqui, ó, Veridiano não me ajuda aqui nos meus merchants, só eu que bebo aqui com a caneca da Carinhos Pet. Muito obrigado. Tem aqui escrito Anhanguera, a caneca aqui, jornal Anhanguera. Silvinho, segundo vereador mais eleito, um jovem vereador, Santana de Parnaíba, uma cidade que figura aí com 1 bilhão de orçamento, o Veri subiu isso que em outubro a cidade já fechou, já temos aí na conta 1 bilhão de reais, né, para o próximo orçamento, mas eu gostaria de saber o seguinte, Parnaíba entrou no radar de 1 bilhão. Qual é a sua relação como presidente municipal do PSD com as demais partes do partido, né? O estadual, o próprio Gilberto Kassab, que é federal. Como que fica o Silvinho Peccioli Filho, vereador segundo mais eleito, dentro do partido hoje? Olha, Veri, o PSD foi um partido que me acolheu e que eu fiquei muito feliz dentro dele. Até o momento tenho estado muito feliz. Eu costumo dizer que partidos são feitos de pessoas e não o contrário. A gente vê uma questão aí, infelizmente, de ódio mesmo na política hoje muito grande. E eu sempre digo, existem pessoas boas e ruins em todas as esferas da nossa vida, em todas as profissões, e nos partidos também não é diferente. Mas no PSD eu fui realmente surpreendido, tenho uma relação muito boa com o estadual, com o federal principalmente, com o Gilberto, que você mencionou, um grande amigo, uma pessoa que realmente entende muito, politicamente falando, principalmente ali de estratégias políticas, não tem nem o que falar nele, todos conhecem, e inclusive o PSD acabou de ser o terceiro partido que mais elegeu prefeitos até então, né? Que é um número muito alto, cresceu já de vereadores exponencialmente aqui na região, inclusive, nós temos Cajamar, o Danilo foi inclusive o quinto prefeito mais votado, se eu não me engano. Em proporção do país. Do país. Em proporção do país. E temos a Cotia, Rogério Franco foi reeleito, tivemos, enfim, em Pirapora, né? E várias outras. Em Santana de Parnaíba fez o segundo vereador mais votado. Temos aí o Aguinaldo Moreno, que também entrou junto comigo. Abraço para o Aguinaldo, ou para a família dele estiver assistindo. E nós dois aí estaremos juntos representando o PSD aqui em Santana de Parnaíba. E é isso. O PSD realmente é um partido que eu estou muito feliz de fazer parte. Tem um bom contato aí, tanto com o estadual como o federal. A gente pode esperar boas parcerias e bons resultados vindo dessa relação. Tá, deixa eu te perguntar o seguinte, você acabou citando anteriormente sobre os números aí, que citou que nós temos uma cidade literalmente dividida, né? Tem aqui, o Marcos Tonhon teve 53,16% dos votos válidos, enquanto os demais candidatos de 46,84%. O que isso representa é que 46% do eleitorado de Santana de Parnaíba decidiu não votar num processo de continuidade. E aí o que me surpreende, Silvinho, é o número de abstenção aqui, que ela chegou a quase 23%, entre brancos e nulos 10%. Quando nós fazemos esse comparativo com a eleição de 2016, o Elvis, ele ganhou aquela eleição com 63,15% dos votos válidos. Ou seja, de uma eleição para outra, o partido do prefeito, ele perdeu 10% do eleitorado. Tá? E essa suposta oposição, ela ganhou esses 10% do eleitorado. Mas quando nós olhamos na composição da Câmara, nós não vemos isso. No seu ponto de vista, como que você tem uma cidade que praticamente quase 47% do eleitorado não escolheu o candidato, mas você olha que 90% da Câmara, ela foi composta por candidatos do prefeito. Como que você faz essa leitura? Olha... Desculpa, a sua responsabilidade talvez aumenta também, porque você e a oposição aí que tem um número menor representa esses 46%? Sim. Olha, a gente ouviu bastante nessa eleição de vereadores, candidatos a vereador da base do prefeito atual, que pediam voto para eles e, quanto ao prefeito, falavam, você que escolhe, enfim, tanto faz. E
isso realmente surpreendia um pouco, mostrando que eles mesmos não concordaram aí com a escolha, de repente, ou que viam que era negativo para a sua própria imagem. Realmente aí o motivo vai de cada um. Mas o que eu queria dizer em relação a isso é que justamente o fato dele ter 47% contra, 47% contra, perdão, e mesmo assim a bancada ser em grande parte formada por ele, mostra que, infelizmente, aquela relação... Nossa. Onde é? É o áudio do Silvio que sumiu. É o meu? Voltou. Foi ali, voltou. Vamos retomar. Eu acho que a eleição do maior número de vereadores, mesmo reduzindo ali o número do prefeito, está diretamente ligado ainda com a cultura do assistencialismo na nossa cidade, que infelizmente ainda reina. Tá? Isso na questão ali de vereadores reeleitos, eu achava que inclusive ia ser uma renovação maior na Câmara, mas a gente vê, até comentei com vocês a respeito, que no nível municipal ainda está um pouco fragilizada a questão da renovação e a questão da influência de pessoas que são mais virtuais, ou que discutem mais ideologia ou práticas, enfim. E eu citei para vocês exemplo, inclusive, de candidatos em São Paulo que tinham engajamentos maiores do que dos próprios candidatos a prefeito e que tiveram uma votação pífia, e que vereadores ali com um grande contato com a população, que fazem, enfim, assistencialismo, realizam diversas práticas antigas que não cabem mais, porque aquilo não justifica mais o voto, na minha opinião, acabavam tendo uma votação expressiva. Né? Então, acho que isso daí ainda reina no municipal, e a ideia de renovar e modernizar é justamente mostrar que isso é prejudicial. Porque, por exemplo, o que eu escuto muito falar aqui em Santana de Parnaíba é a questão do carro. Mas tal vereador me emprestou um carro, eu consegui ir para tal lugar por conta dele. Bom, na minha opinião, e acho que é direito do cidadão que não consegue ter um atendimento na sua cidade de determinado serviço, que a própria prefeitura o encaminhe para a cidade vizinha. Mas o vereador, justamente que realiza esse tipo de atitude, não gosta disso. Por quê? Porque aí ele perde aquele voto cabresto. Ele manda através do seu veículo lá a pessoa para aquele lugar, ou consegue um favor, e a pessoa, dessa forma, cria um vínculo, né? Esse link aí que não deveria existir com o vereador. São, enfim, diversas as práticas que acabam ainda desenvolvendo isso. E eu acho que é isso, em grande parte, que manteve, né, o grande número de pessoas relacionadas à máquina, nesse caso. Né? Então, não diria aí oposição ou situação, mas pessoas que têm relacionamento com a máquina, que acaba sendo situação, é claro, mas não influencia pelo posicionamento político. Deixa eu só aproveitar e voltar, porque a sua resposta teve duas partes, mas eu quero falar de uma parte cujo eu acompanho e essas coisas, que é esse negócio do virtual mesmo, né? Se falou muito nisso. Você tem um engajamento virtual muito grande. A sua conta no Instagram é muito grande. A nível municipal, eu acho que você é a pessoa mais vista e mais ouvida aí no Instagram. Então, minha pergunta é simples. O Quintou vai continuar? O Quintou vai aumentar? O Quintou vai diminuir? Ou o Quintou não vai mais existir? Ô, Leandro, muito obrigado por essa pergunta, porque o Quintou foi algo que começou assim... Porque eu gostava muito de responder perguntas, e muita gente fazia perguntas. Muitos faziam muitas perguntas. E assim, eu falei, preciso dar uma certa... Eu sou um cara muito regrado, eu gosto de fazer tudo com rotina, né? Então eu falei, vou fazer de uma forma com que toda semana eu responda perguntas. E aí foi a ideia do Quintou, onde eu falo um assunto e logo em seguida respondo a perguntas. Inclusive, para quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, @SilvinhoPessoal-Filho, que é o meu local onde eu mais tenho contato com as pessoas. O Quintou vai continuar assim, até porque o Quintou se tornou uma forma de informativo municipal, de informativo político da cidade, e eu vou fazer com que ele continue e aumentá-lo conforme for possível cada vez mais. Então, olha, te falar, estão crescendo o número de visualizações, realmente o número de seguidores e tudo mais, mais da metade, assim, aproximadamente lá do meu Instagram, são de pessoas de Parnaíba, o que é um número extremamente expressivo. E assim, não preciso comprar seguidor, não preciso comprar visualização em live, como a gente descobriu que algumas pessoas fazem aqui na cidade recentemente, eu vi até numa página de memes. Enfim, realmente é um engajamento real, orgânico, e eu também realizo impulsionamento, enfim, não sou besta, utilizo a tecnologia da forma como ela me possibilita.
Inclusive, se vocês pesquisarem nos meus gastos aqui de campanha, vocês vão ver que a maior parte foi realmente com custos de internet, custo de impulsionamento, com produção de vídeos, né? E falando inclusive do Renova BR, um dos doadores foi o fundador do Renova BR, Eduardo Mufaege, na minha campanha, que não teve 1 centavo de dinheiro público. Importante frisar, não utilizei 1 centavo de dinheiro público na minha campanha. E é isso. O Quintou vai continuar. O Quintou vai continuar. O PSD, quem utilizou dinheiro de campanha foi o PSDB e o PTB, né? Foram os 2 partidos que fizeram uso lá do fundão. E aí é interessante o seguinte, Silvinho, quando nós pegamos aí, né, você foi votado, teve voto em todas as urnas, ou seja, todas as urnas, todos os bairros, teve alguém lá que digitou o seu número, apareceu a foto e confirma. Aí a gente pega todos esses números, né, de porcentagem do futuro prefeito comparado com outro prefeito, e a gente começa a perceber em Santana de Parnaíba, dentro disso que você falou, de repente das áreas mais carentes, né, do processo de assistencialismo, que é algo que algumas cidades vizinhas, isso já está meio que reduzindo, né? Alguns prefeitos, na época, candidatos, falavam que, olha, o bem coletivo, ele é muito melhor do que a ação individualizada. Mas aí vem uma situação meio assim, você pega os três principais colégios eleitorais de Santana de Parnaíba, quando nós falamos dos 3 maiores, consequentemente, talvez são os mais desenvolvidos, tá? Que você pega aí Centro expandido, São Luís, Frediane, você pega Alphaville e você pega a Fazendinha, tá? Que é aqui da Fazendinha que eu estou falando, com exclusão do bairro do 120, que tem 4 vereadores. Foram os 3. E aí quando você... Oi? Foram os 3 maiores bairros, macro-regiões que eu tive voto. Então, e aí parece que você é uma exceção dentro desse cenário dentro desses três. Alphaville tem quase 12 mil eleitores, né? Praticamente metade votou no candidato do prefeito, que foi um ano de inúmeras críticas, pelo menos manifestações por parte das pessoas de Alphaville, que olha, isso não está legal, Alphaville está passando por isso. O centro, que ele deixou de ser, a palavra talvez reduto, ela não é muito interessante, já percebi que você também é muito averso a ela. Mas assim, o centro, Alphaville e Fazendinha, na hora que você olha esses 3 maiores colégios eleitorais, os quais o candidato, agora prefeito Marcos Tonho, teve praticamente 50% dos votos válidos, o que isso dizer? Se eles zerassem todos os outros bairros, pela votação que ele obteve nesses 3, ele estaria eleito praticamente. E aí, quando você... sempre remeto à questão da Câmara, a questão da representatividade. O centro parece que ele deixou de abraçar os seus candidatos, tá? Com exceção, talvez, você, agora. Alphaville, que tinha aí outros candidatos, também direcionou a maior parte dos votos para uma única candidata, que foi a mais votada. E a Fazendinha, quando você pega também, passou por um processo de transição. Mesmo que o Gabriel Oliani, ele foi eleito ali na região da Fazendinha. Aí, quando você olha o Colinas do Anhanguera, ele tem 3 candidatos eleitos. Você olha o bairro Cidade de São Pedro, tem 4. Você olha o 120, 4 também. Ou seja, esses 3 bairros que, teoricamente, possuem um número muito inferior de eleitores quando comparado a outros, ele conseguiu realmente fazer. Você... Na sua visão ou na sua leitura, isso é a cidade de Santana de Parnaíba, ela está fragmentada, está passando por um processo de falta de identificação, esses bairros, a representatividade de Santana de Parnaíba, ela está se esgotando, ela está enfraquecendo, e ela está sendo direcionada a poucos bairros, e os que teriam, teoricamente, mais cadeiras e mais representantes, simplesmente... não estão fazendo? Será que esses 3 bairros estão desinteressados, o eleitorado está desinteressado, ou os candidatos dessas localidades realmente não estão correspondendo, não correspondiam aos anseios dessa população? Olha, Veri, eu não vou utilizar o nome fatos isolados, porque a gente sabe que não é, mas se você olhar as figuras que foram eleitas em cada um desses bairros, são pessoas aí que, querendo ou não, bom ou ruim, por sua atitude, ali, pela forma como desenvolveram um trabalho ao longo desses últimos anos, conseguiram ser eleitas nos seus bairros. Então, acho que vai mais do próprio candidato do que propriamente do seu bairro.
Então, por exemplo, se você olhar, eu estou no meio de duas pessoas, né, nas colocações na colocação em votação, que exerceram um trabalho específico para cada um do seu bairro. Então, por exemplo, temos a Sabrina, que realizou grande parte lá em Alphaville, tem um grupo dela, enfim, tem a sua atuação, já era vereadora, e tem abaixo o Vieirinha, que é um candidato do Colinas da Anhanguera, né, e que está há vários anos desenvolvendo, sabe-se lá o que lá, mas enfim, tira, pelo que eu escuto falar, tira de terreno, enfim, a atividade que realiza lá. Enfim, essas pessoas desenvolveram um trabalho específico lá nos seus bairros e foram reconhecidas por isso. Acho que as pessoas que não conseguiram ser eleitas nos seus bairros foram pessoas que não conseguiram lograr êxito em realizar esse mesmo tipo de atividade que eles fizeram no bairro, pelo menos com tanta frequência, com tanta antecipação. Esse candidato que eu mencionei agora foi candidato um monte de vezes já, né? Então, não é a primeira vez. E você vê que, em partes, também pessoas que acabam acertando de primeira, como é o caso do candidato do PSC. Acho que vai muito mais pela atitude dele, pelo desenvolvimento de um trabalho que ele fez, seja assistencialista ou não, não é esse o caso, que deu certo, vingou e se transformou em votos. Mas claro, falta organização de bairros, se for nesse sentido, porque você pega Alphaville, por exemplo. Hoje eu estava lendo, inclusive, lá no Reclamômetro de Alphaville. Nós tínhamos o Paulo Cunha, que tinha sido eleito, né, porque o Vicentão estava com um problema, regularizou, Paulo Cunha já, em tese, ficou de fora. E nesse momento só tem a vereadora. Acho que se houvesse uma maior conversa entre os moradores, aquilo realmente desencadearia uma maior quantidade de vereadores eleitos no bairro. Só que, como eu disse, vai muito da pessoa, e essas pessoas não conseguiram atingir isso da forma como os demais atingiram. Então, eu não acho que é falta de interesse, acho que realmente ali está faltando alguém que puxe e consiga juntar tudo isso daí. Agora, só complementando aí na questão, até peço desculpa. Agora, falando como presidente de partido, claro. Tá? Presidente do PSD. Realmente, essa leitura que se faz hoje, daqui para frente, existe a necessidade de uma atuação dos partidos tidos como oposições nessas áreas, pelo menos dentro onde que está essa lacuna desses três principais colégios eleitorais. No caso, faltou, de repente, um trabalho partidário, como talvez houve, porque quando nós citamos aí, o Vieirinha no Colinas, na última eleição ele teve 670 votos. Acredito que o vereador eleito Roque da Lenha também no São Pedro, ele veio de uma outra eleição também com uma votação. Então, era meio que algo previsível, tá? Estão atuando nas áreas dele, fora dessas áreas os votos foram aí em poucos. Mas aí vem aquela questão, né? Como que essas três áreas, de repente, em que momento os partidos ou os próprios candidatos deixaram essa lacuna? Passeia. Então, você como presidente do PSD, vereador eleito, realmente há uma ação, há uma necessidade de ter candidatos, de ter militantes, de ter pessoas inseridas dentro da causa, dentro do partido, e até mesmo dentro da questão do mandato, principalmente dentro dessas áreas aí, desses três bairros? Olha, é uma questão estratégica, independente daquilo que acontecer, você ter vereadores, cada um de um reduto, que em tese vão buscar votos de lá. Claro, então você teria que ter uma divisão nesse sentido. A gente não teve tanto no partido, até porque a gente, por ser um partido só, né, nós tivemos outros partidos na coligação majoritária, mas por o PSD, né, com o fim das coligações, ter que lançar a chapa pura, né, só do partido, nós tivemos 24 candidatos. E nós tivemos candidatos de todos os cantos, mas faltaram alguns mais do que outros, porque eu tentei oferecer mais diversidade em termos de atuação política. Então, por exemplo, tinha gente mais experiente, gente mais nova, e não propriamente a questão de bairros, e também aquilo que estava no nosso alcance. Afinal de contas, brigar com a máquina nunca é fácil, vocês sabem disso. Quanto aos redutos eleitorais mais fortes, eu acho que vai bater justamente naquilo que eu estava falando no tópico anterior. Para eu ter um candidato lá que vai ser interessante, ele tem que ter a sua atuação. Então vai menos, acho que, do local. Não sei se foi isso que você quis dizer, Veri. Se eu estiver errado, você me corrija. Não vem tanto do local, mas mais da atuação de eu achar alguma pessoa ali que tenha um trabalho interessante, um trabalho de desenvolvimento social, alguma questão nesse sentido, e que vai resultar ali em votos de repente.
Como eu falei para você, a minha votação mais expressiva foi realmente nesses 3 bairros. Centro Expandido, primeiro, na verdade, a macro-região da Fazendinha, 120, Chácara Solar, enfim. Depois a região do Centro Expandido e depois Alphaville. Mas sim, para todo partido é interessante você ter quadros fortes nessas regiões principais, porque elas são as que têm mais votos, justamente. Lê? Silvinho, a gente já falou da oposição técnica, que você vem falando, essas coisas todas. Você já tem uma consciência real que essa oposição técnica pode ser a principal fala, a principal ponte de fala, o principal instrumento de fala do funcionalismo público, como a gente viu aí, a questão das ADIs, como a gente viu a questão do Fundeb, como a gente tem visto sempre a questão do Vale Alimentação, do valor do Vale Alimentação, dessas coisas todas. Como que você pensa em trabalhar isso aí? Olha, sendo bem sincero, o funcionalismo público, eu vejo ele abandonado, tá? Pelo menos os concursados, na atual gestão. Em relação ao funcionalismo público, eu posso bater forte nessa tecla, porque eles conversam e muito comigo em rede social, porque não tem exposição, conversam muito mesmo. Tenho certeza que, majoritariamente, o número de concursados foi totalmente contra o candidato aí, apoiado pela situação. Então, nesse sentido, é uma crítica forte. Vou brigar principalmente em relação a perseguições, que a gente sabe está ouvindo muito se falar aqui na cidade. Mas, no tocante à parte técnica, realmente vem números. Porque existe um problema. Não, vamos ficar falando do problema. Não, vamos ver qual que é a solução. Então, por exemplo, ADIs estão com problemas, professores estão com problemas. Qual que é a reivindicação? Não tem contato do executivo com eles? Vamos fazer esse contato acontecer, então, com a Câmara. Se o executivo não está ouvindo, tem que ter algum vereador, tem que ter algum parlamentar que vai levar isso à Câmara para que seja escutado, para que seja um requerimento, uma indicação, de repente, até um projeto de lei, se for cabível, mas levar notoriedade àquilo que está acontecendo, se for realmente algo que eu entenda como correto. Então, por exemplo, no caso das perseguições, acho que não tem nem o que se falar, Nós estamos em 2020, tanto criticaram outras gestões por conta disso e fazem igual ou muito pior, na verdade. E a gente, eu sei tem gente que manda mensagem para mim falando que teve que descurtir, tirar a curtida de foto minha porque pediram lá dentro. Tipo, olha o tamanho do negócio, curtida, bom. Então, mas a questão ela é técnica até onde deve e ela vai ser uma parte mais agressiva também onde for necessário, porque perseguição, realmente, como eu falei, é algo que não dá para aceitar. Aí, se precisar levar um pouco o tom da discussão, a gente vai levar. Beri? Não, só complementando, eu acredito que seria muita inocência ou muita incompetência do próximo prefeito ele já começar uma gestão sem resolver esse problema, principalmente dentro da Secretaria de Educação, que aí já veio o diretor à tona, já veio mostrando que, olha, já está isso. Então é assim, ou é muita inocência ou é total incompetência começar uma gestão, começar um novo governo sem aparar as arestas e os problemas dessa anterior que se criou. Deixa eu te... Você disse o seguinte: falta prioridade, falta modernidade, falta planejamento estratégico. Uma entrevista que você deu à Folha de Alphaville, se referindo aí à questão até das... cita obras que custaram milhões e que, por enquanto, a funcionalidade é zero. Tá? Eu queria que você falasse, eu queria, assim, desses 3 pontos, quando você fala falta prioridade, o que não foi prioritário, nesses 7 anos, pelo menos o que você analisou, que não foi feito, porque o governo do Elvis termina daqui 1 mês e pouco, o que foi? Cada ponto, falta de prioridade, o que foi? Olha, vamos pegar um pouco mais para trás. Governo Silvinho. Pegou com 26 milhões de início, em 96, terminou 2012 ali com aproximadamente R$500 bilhão, 500 milhões de reais. Crescimento bom, enfim, terminou. Entrou César e entraram Elvis ali, se não me engano, 600, 700 milhões de reais, hoje 1,3 bi. São realidades completamente distintas. E, assim, no governo anterior, do meu pai, no caso, foi feito muita coisa na cidade, não há como negar isso. 51 escolas, enfim... Foi feita muita coisa que era possível se fazer com o orçamento da época. Feito. Trocou a gestão. O que a gente espera? Continuidade.
A gente precisa aparar arestas, que falou aquilo que foi deixado e que a gente precisa resolver, como você citou do Marcos Stone em relação ao problema que está tendo na Secretaria de Educação com o Elvis. A gente tinha também isso da gestão Silvinho para a gestão Elvis, né? Com o César no meio ali até a cassação. Enfim, entendo que houve continuidade. Não estou aqui para falar que o prefeito é péssimo, ruim, não é essa a ideia. Teve continuidade, sim, em vários setores, principalmente questão de obras, parques, em termos estruturais, né, temos agora uma nova ponte, são coisas bacanas que têm acontecido, mas, de outro lado, faltou muita coisa também. Então, por exemplo, estruturalmente, dentro, aquele problema mais difícil de ser enxergado. Então, por exemplo, na saúde, por que a gente tem tanta reprovação na saúde da cidade? Por que, embora tenham prédios novos, as pessoas reclamam tanto do atendimento médico, reclamam tanto dos exames, reclamam tanto das consultas? Por que nas escolas trocam o sistema objetivo por um em tese que me parece não ser melhor do que o atual? Enfim, realmente muitas coisas que deveriam ter sido continuadas. A questão do saneamento básico, da educação básica, que são... não preciso nem falar o tamanho da importância desse tema. O saneamento básico, a gente sabe que para cada real investido, você economiza 3 futuramente com saúde. Então, existem muitas áreas prioritárias, e justamente o Renova falou muito disso para a gente, que não tiveram o investimento necessário, que mesmo com muito orçamento, dava para aplicar muito mais recurso nisso, preferiu se fazer outras coisas. E aí, no ponto de prioridade, a gente está numa pandemia, não tá? Foi o primeiro assunto conversado aqui. E tem gente me pedindo, e teve gente na eleição que me pediu cesta básica. A gente não dá para se receber esse tipo de pedido numa cidade que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de orçamento. Isso era para estar sendo dado da forma mais básica, olha o nome, cesta básica. É uma pessoa que realmente, se ela está precisando disso, ela não está tendo condições. Então essa é a prioridade social nesse sentido, de que deveria ter mais sensibilidade. Enquanto isso, ginásio sendo inaugurado, estádio sendo inaugurado, terminais rodoviários que não ficam ninguém. Essa é a crítica na questão da modernidade e da prioridade. E o que eu sempre falo, correto destinamento do dinheiro público. O que é isso? É justamente enviar o dinheiro, aplicar mais fortemente nas áreas essenciais, naquelas áreas que são mais necessárias. Educação básica, por quê? É ela que forma verdadeiramente o nosso cidadão. É ela que vai possibilitar ele depois de ir para a faculdade. Tipo, se investir mais na educação básica do que nas demais. O saneamento, a mesma questão. Infelizmente, não foi dado andamento a essas partes. O prefeito deu andamento a outras, mas faltou isso. E a minha crítica é nesse sentido. Se com o Elvis foi assim, não sei como vai ser com o Tonho. Como disse, aberto ao diálogo, inclusive, Tonhos, que pessoas qualquer da atual situação que queiram conversar, eu estou aberto ao diálogo para ouvir. A gente precisa trabalhar por Parnaíba. Passou a eleição, né? Espero que a gente realmente trabalhe por Parnaíba. E a falta modernidade? Modernidade no sentido de tecnologia. Assim como tiveram todos esses setores onde faltou investimento, aqui faltou a questão de tecnologia. Por exemplo, informatizar salas de aula, fornecer aí através de Wi-Fi, né, serviço de internet para alunos, vias, formas mais modernas aí de vias, de repente o centro histórico, por que não brigar ali, fazer uma licitação, tentar trazer empresas que mexam com mobilidade urbana no sentido de patinetes, bicicletas, buscar alternativas para esse sentido, para a segurança. Nós somos uma das cidades mais seguras já do Brasil, por que não buscar aí totens, como foi feito em Cajamar, para ter uma maior fiscalização nas ruas? E modernidade também é questão de privilégio. A gente cortar um número elevadíssimo de secretarias que a gente tem e colocar esse dinheiro nessas áreas que eu estava tanto falando. Incentivo fiscal para gerar emprego. E tudo isso é questão de modernidade. A gente compreender que o dinheiro público tem que voltar para o cidadão e não ir para o Estado e parar, né? Através aí de diversos cargos comissionados, um grande número de secretarias. A gente precisa investir muito melhor esse 1 bilhão e 300 milhões de reais aí, exatamente 1 bilhão 294 mil que a gente vai ter a partir do ano que vem. E só um parênteses aqui, no outro ano eu tenho medo do que vai acontecer com o nosso orçamento, por conta da questão do Covid. Quebrou a empresa, desempregou muita gente, o orçamento da cidade muito dificilmente não vai cair. E aí você citou a falta de planejamento estratégico, né? Mas a gente até abre. Numa ocasião eu falei que Parnaíba ela chegou a um ponto que estava virando uma cidade de puxadinhos, né?
Mais uma questão de planejamento urbano. Nesse caso, condiz aqui com o que você disse, planejamento estratégico, a gente olha, você citou um ponto interessante. Durante essa crise, mesmo arrecadando, Lei Silvinho, a receita entrou, o número de desemprego em Santana de Parnaíba, pelo menos, a gente vai fechar o ano com uma cidade com maior índice, né, de desemprego da região, e aí nós olhamos do lado, você vê Cajamar, a partir de março, o número de empregos e chegando empresas. Osasco está apelidada do Vale do Silício do Brasil, porque tanta empresa de tecnologia. E aqui em Santana de Parnaíba, que é uma cidade promissora, uma localização estratégica, porque nós estamos aqui do lado de duas principais rodovias, né, Castelo Branco, e você também aqui o acesso a Anhanguera. E aí, o que falta? O que realmente está faltando para essa cidade decolar, ter uma capacidade de investimento privado, porque eu acredito que vai muito nesse encontro, né? Da questão da iniciativa privada, a questão do desenvolvimento, a questão da geração de empregos, porque o que se percebe em Santana de Parnaíba é que o poder público é a grande mãe, né? Os empregos são gerados dentro da prefeitura, o desenvolvimento é feito pela prefeitura, e parece que isso... Oi. Não, o que eu considero... Sim, e que isso parece que interrompe, ao mesmo tempo que está se fazendo do lado, interrompe o investimento. O Santana de Parnaíba não recebeu investimento. Para quem tiver dúvidas aí, entra lá no site do SEAD, que está tudo descrito lá do Governo do Estado de São Paulo. Você pega aqui Barueri. Barueri é a sede da Enel, né? A sede da Enel, a sede da Azul, só para o telespectador ter uma ideia. Se a Azul ela vende uma passagem lá em Manaus, o imposto vem para Barueri. Conta-se muito da época da Sky, né, Lê? Que a Sky, quando a Sky vendia um pacote lá no Pará, parte do imposto vinha para Santana de Parnaíba. Então, assim, a cidade ela perdeu a capacidade de atrair novos investimentos. E aí, no seu papel como legislador, aí, a gente sabe que isso muito demanda do Poder Executivo, mas o legislador ele tem um papel ímpar nisso daí. Tá ligado a essa questão de falta de planejamento estratégico? Você, como vereador, o que você vai procurar fazer para realmente amenizar essa situação? Cara, eu acho que em relação a empresas é uma coisa só: incentivo fiscal. Empresa busca o quê? Busca lucro. Vamos ter papel de besta? Empresa busca o quê? Busca lucro. Vamos dar incentivo fiscal, trazer essas empresas para cá, e aí a gente vai discutir empregos para pessoas que moram em Santana de Parnaíba. Aí a gente cria um ciclo. Pessoas que são empregadas aqui, gastam o seu dinheiro aqui porque moram aqui, e a gente começa a retomar a vida mais ativa financeiramente da cidade. Então esse é o ponto 1, incentivos fiscais. A gente precisa retomar uma política, no meu ponto de vista, aí, agressiva, incentivos fiscais, principalmente nesse momento de pandemia, e para a gente fazer muita empresa também sobreviver, né? O ponto 1. Ponto 2, a gente tem uma baita área para ser explorada, que é a área realmente do Cururuquara, onde está sendo falado de um centro industrial, não lembro ao certo nome, o nome que o prefeito está utilizando. Só que assim, para que isso dê certo, você tem que levar infraestrutura primeiro. Não adianta falar, vou fazer um baita de um centro industrial lá no Cururuquara, que a gente precisa, realmente está lá na Castela, acho que é muito interessante a gente fazer um novo polo lá, só que a gente precisa levar infraestrutura primeiro. E, inclusive, em uma das minhas visitas, e ratificando a questão de ser vereador de toda a cidade, eu fui visitar o Santa Helena 1, lá no Cururuquara. O pessoal está sem asfalto, sem saneamento básico, me pediram, e eu vou voltar lá. Eu vou voltar cobrando, levando indicação, levando requerimento na mão do que aconteceu, do que vai acontecer na nossa Câmara. Então, assim, a modernidade, o planejamento estratégico é nesse sentido. O planejamento estratégico também é no sentido da construção de um paço municipal, que eu sou a favor do paço municipal, tá? De um paço municipal. Ponto final. Paro aqui. Porque eu acho que é muito interessante a gente juntar ali, fazer um conjunto de secretarias, tornar aquilo, junto com a prefeitura, tornar aquilo uma coisa mais viva. Só que não onde foi instalado. Não adianta a gente ter lá. Tinha espaço aqui no centro, por exemplo, construir um centro de eventos, etc. Dava para você moldar aquilo e fazer ali o planejamento estratégico. A prefeitura tem que estar no centro da cidade, certo? Então, você dessa forma vai prejudicar as empresas daqui. Eu estou preocupado com o que vai acontecer naquela região, que é uma região muito verde, né? Você começa a fazer coisas que começam a criar problemas onde você deveria estar achando solução.
E é justamente essa parte do planejamento estratégico. E também mistura com a questão que eu falei no último item, do correto destinamento do dinheiro público. Mas quanto a empresas, incentivo fiscal. Eu acho que a hora está batendo ali, né? É isso aí. Não, que o papo tá bom agora. Eu falei, pô, tem 1h04 já, então deixa eu aproveitar e dizer que o Jornal Anhanguera está aberto para os demais candidatos. A gente vai enviar convite aí, principalmente para os outros, dos demais candidatos. Os eleitos. Candidatos só daqui 4 anos. Os eleitos. Peraí, foi o primeiro, tranquilo. O primeiro em questão, tranquilo. Os eleitos, aí fica aberto aí também para os outros 2 jovens, que é um tema bem legal para a gente tá trazendo isso à tona, colocando esse holofote aí na juventude política, nessa renovação política como jovem, né? Então, estamos lá, com o Gabriel Liani e com o Marcos Moraes, é isso? Isso, Marcos Moraes. A gente pretende aí conversar se eles aceitarem o nosso convite, assim também como o prefeito eleito Marco Tonho e também como o prefeito que está de saída aí, Elvis César. Então, a gente está aberto para uma conversa, é só entrar em contato comigo ou com o Veri, ou responder o nosso contato, né, Veri? Opa, já seria uma grande coisa responder às nossas solicitações, né? Porque passamos o ano todo aí, né? Exatamente, responder o nosso contato. E deixa só... Oi. 2 convites. Falei, vocês estão abertos ao diálogo, eu estou aberto ao diálogo, o foco aqui é Parnaíba, né? O foco é Parnaíba. Porque o Anhanguera é o jornal de Parnaíba, é o jornal que veio aí. Eu sempre costumo dizer que a gente não é oposição nem situação, mas é informação. E aproveitando para dar aí fazer meu último merchan, o Em Questão de hoje teve o apoio do Acesso Saúde, que é Acesso Saúde unidade aqui em Santana de Parnaíba. Na verdade, eles têm 3 unidades aí, a unidade Lapa e a unidade Arena Corinthians. Não sei se o Silvinho é corintiano, o pai dele não. Mas ele é santista. Né? Porque o pai é santista. Rapaz, a família da minha mãe, graças a Deus, é de Carapicuíba. E todo mundo é corintiano lá. E moravam ali perto de uma escola do Corinthians. Eu sou corintiano também, graças a Deus. O senhor Eduardo, eu lembro que o seu avô Eduardo, eu lembro que era corintiano. Os corintianos, todo mundo corintiano aqui em casa. Então, Acesso Saúde, Santana de Parnaíba, que tem uma unidade aqui em Santana de Parnaíba, a outra unidade na Lapa e também uma unidade dentro da Arena Corinthians. A de Santana de Parnaíba fica aqui no Lago São Bento, ao lado aqui do Bradesco, e também da Carinhos Pet, que fica lá na Rua Aquário 292, no Parque Santana. Silvinho, eu agradeço desde já a sua presença, agradeço o papo, foi muito legal, obrigadão mesmo, obrigado por aceitar o convite. Valeu, a gente agradece muito, eu acho muito instrutivo e de uma forma muito bacana. A gente está levando esse tipo de informação, aí a população, a gente teve uma audiência aí recorde, muito legal. A nossa audiência, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Então, nossas considerações finais, Silvinho? Bom, vamos lá, rapidamente, porque senão o Lê me mata. Gente... Muito obrigado aí pela presença de todos, todos vocês, telespectadores, todo mundo que assistiu, teve conteúdo aqui nessa nossa live. Agradeço ao Veridiano Peixoto, sua inteligência, suas análises sempre muito boas. Ao Leandro Dayer, igualmente, uma pessoa muito inteligente, com análises espetaculares. Parabenizar vocês, um jornal realmente de muita credibilidade, imparcial sim, já fez críticas ao meu grupo político, ao grupo político, mas com informações, não é crítica por parte de vocês. E as pessoas do outro lado precisam entender um pouquinho melhor isso daí. Inclusive, o convite está sendo feito aqui, nada é exclusivo. O convite foi feito por ambos aqui. Então, agradecer a todos vocês, dizer também, reiterar a questão do diálogo, estou aberto, Santana de Parnaíba é prioridade, vou trabalhar por ela, serei técnico por Santana de Parnaíba, combativo por Santana de Parnaíba, tudo pela nossa cidade e pelo correto destinamento do dinheiro público. Para quem ainda não me segue, @Silvinho Peccioli Filho no Instagram e a página do Facebook, Silvinho Peccioli Filho também, tá bom? Muito obrigado, gente, um abraço para todos vocês que assistiram, fiquem com Deus. E aí? Opa, somente agradecer aí a você, tá? Realmente aqui eu acho que o maior bem, né, o bem precioso que nós temos aí no caso são os nossos leitores, né, os nossos leitores, telespectadores,
pessoas aqui. Então, os comentários realmente foram sensacionais aqui nessa palavra que você adora. E foi realmente, a gente acaba tendo um ponto de referência, Silvinho, do que as pessoas pensam, do que as pessoas, realmente o anseio de Santana de Parnaíba. Tenho certeza que não só pessoas simpatizantes a você, que a maioria que assistiu, mas é óbvio também que essa, vamos dizer assim, essa tua entrevista, essa tua exposição, ela foi assistida também pelo grupo tido como contrário aí, né? Mas isso faz parte da democracia. A gente deixou bem claro aí que tanto você, eu, o jornal Anhanguera que nós representamos aí, a gente quer o bem da cidade, tá? Independente do grupo político, independente do nome X e Y. E aí, reiterando, o que nós queremos, realmente, eu torço para que a gestão do prefeito eleito Marcos Tonho seja uma gestão realmente que desenvolva, seja uma gestão de diálogo, seja uma questão de respeito, que ele não governe apenas para esses 53% de eleitores, que ele governe por 140 mil pessoas dessa cidade. Porque assim, a gente faz um recorte que todo mundo votou em Santana de Parnaíba, não. 40 mil pessoas residentes em Santana de Parnaíba não votaram. Né? São crianças, pode ser idosos, pode ser pessoas que devido aí a questão da pandemia não foi. Então, o grande gestor é aquele que pensa no coletivo, independente se ele seja criticado, independente se seja contrário. Eu torço para que o prefeito Marcos Tonho realmente tenha diálogo, olhe Santana de Parnaíba como uma cidade com potencial, porque assim, ele é um dos poucos prefeitos, eu verifiquei aqui dentro da análise, nós tivemos a terceira maior receita até agora, tá? Mas se você pegar per capita, Barueri teve o dobro, mas Barueri tem uma população quase o dobro da nossa. Osasco tem uma população quase 5 vezes maior do que a nossa. Então, se você coloca o investimento, a receita recebida em Santana de Parnaíba, ela é muito maior. Você pega Carapicuíba... Por habitante. Isso, você pega Carapicuíba que você citou, é uma cidade de 400 mil habitantes com um orçamento, uma receita de 500 milhões. E olha que o Marcos Neves, ele conseguiu fazer... Carapicuíba, ela conseguiu ter um avanço. Você pega Itapevi, o Igor Soares, que 98% da população votou nele, o orçamento também é a metade de Santana de Parnaíba. Então, assim, prefeito Marcos Tonho, a população, quando o escolheu, lhe deu um cheque em branco, que é a história do cheque, né, Lê? De 6 bilhões de reais se mantém esse orçamento, aí essa estimativa. 6 bilhões, tá? 6 bilhões de reais é o equivalente à receita de Barueri durante 3 anos, a receita de Osasco durante 3 anos, a receita de Cajamar há quase 10 anos, e Cajamar está indo para frente, Osasco está retomando, deixou de ser aquela cidade comercial para ser uma cidade de serviço. Então, o que nós temos aqui é torcer para que o senhor faça uma boa gestão, mas a sua gestão ela vai começar de uma maneira boa a partir do momento que o senhor tiver diálogo. Tá? Se o candidato não teve o diálogo, nós esperamos que o prefeito tenha esse diálogo a partir do dia 1º de janeiro. Perfeito. E assim nós fechamos o Em Questão dessa segunda-feira, o Em Questão que volta segunda-feira que vem, a partir das 19h30, aqui na página do jornal Anhanguera. Muito obrigado. Não se esqueçam de seguir também lá o Silvinho Peciola com o seu Em Quintou, o Quintou que está toda quinta-feira lá respondendo as questões. Muito obrigado, até segunda-feira que vem. Tchau.